Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso humilde canal. Aqui quem fala é o Davi e vamos iniciar mais um vídeo porreta feito especialmente para você. O assunto de hoje, como vocês podem ver, é polêmico e muitos canais preferem não falar e não se meter nesse assunto. Obviamente com medo de represálias e de perder inscritos com isso. Só que aqui no nosso pequeno canal nós colocamos a verdade acima, inclusive do próprio canal. Então, sendo dessa maneira, vamos arregaçar as mangas e revelar mais um dos mais terríveis passos da agenda global. A tentativa Illuminati de trazer de volta os antigos costumes das populações antigas, principalmente das maiores cidades pagãs do mundo. Nessa época nada era errado, o certo era o que tu querias. Vivendo a vida dessa forma, surubas, relação homossexual, pedofilia, zoofilia, era apenas uma coisa natural e politicamente correta. Os senhores do mundo, que são os homens que vêm forjando as leis das nações através de políticos patrocinadores pelas suas empresas multibilionárias. Os homens que ao longo dos anos estão se tornando donos de todas as fontes de renda de cada país e logo mais poderão criar as leis abertamente. E nessa hora finalmente implantar a nova ordem mundial, com uma só moeda, uma só religião, com uma só cultura. Algumas pessoas ainda insistem em negar e acham tudo isso fantástico demais para ser verdade. Mas já é fato e está acontecendo a todo momento. Veja essa imagem desse garoto. É uma criança sendo influenciada, colocada de forma vergonhosa em um amplo de perdição. E ninguém, nenhuma mídia de TV aberta, tem a coragem de falar e de criticar, ou exigir que uma autoridade tome as providências para punir os pais gays que deveriam ser punidos por isso. As práticas costumeiras de Sodoma e Gomorra, que para quem não sabe foram duas cidades destruídas por Deus, já estão dentro da nossa lei nos dias de hoje, meus amigos. E eles ainda querem mais. Se já não bastasse as novelas e os filmes e tudo que se possa imaginar influenciando e tornando tudo politicamente correto, você agora que não concorda com esse tipo de coisa, você que é assim como eu acha tudo isso um absurdo, quando a ideologia de gênero virar lei, aí meu amigo você vai se tornar um criminoso, pra mais do que já é, homofóbico, racista e o escambau. A lei vai cair em cima de você como um martelo, pois no Brasil não existe lei pra bandidos, mas pro cidadão trabalhador, esse tem a lei que o abre em duas bandas. Lembrando que esse nosso vídeo não é para atacar de forma alguma as pessoas de sexualidade diferente. Nem eu nem ninguém deste canal é contra aquele carinha que dá sua bunda de forma natural. Não, se o cara quer fazer isso, que ele faça à vontade. Nós estamos falando daqueles caras que querem ver crianças fazendo isso. Daquelas pessoas que acham que você que não faz é um monstro, deveria estar atrás das grades. É esse tipo de pessoa que nós não gostamos. Esse tipo de pessoa está dentro de um plano da elite maldita, que não quer fazer outra coisa a não ser incentivar as pessoas a irem contra tudo que Deus abomina, transformando um pecado em uma coisa normal. Então, como o assunto é pra lá de polêmico, pegue o seu pão de queijo e vamos iniciar o nosso quadro. Opa, mas não me diga que você não sabe fazer pão de queijo, pois então tá na hora de aprender. E para isso dê uma passada na Cozinha do Benny, um canal com receitas fáceis de forma dinâmica, sem aquela frescurada da televisão. Um lugar onde você que não manja nada de cozinha, assim como eu, vai poder fazer na sua casa, rápido, fácil e o melhor de tudo, com ingredientes baratos que você tem aí na sua mesa. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Se você tem dificuldade, vamos aprender aqui uma receita fácil, rápida, e você vai dar conta de fazer com tranquilidade, ok? Senhores do mundo. Um texto muito interessante que encontrei na internet que define bem o que é ideologia de gênero. Você vai poder conferir a matéria toda na descrição do vídeo, eu vou dizer apenas alguns trechos. Ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ou melhor dizendo, a ideologia da ausência de sexo, é uma crença segundo a qual os dois sexos, masculino e feminino, são considerados construções culturais e sociais, e que por isso chamados papéis de gênero, que inclui a maternidade na mulher, e decorrem das diferenças de sexo alegadamente construídas, e que por isso não existe, são também construções sociais e culturais. Um absurdo, né? Explicando aí a bobagem que está sendo dita aqui. É que quem acredita na ideologia de gênero não acredita que o homem é um homem por natureza e nem que a mulher cumpra o papel dela por ser mulher. Eu queria saber, na opinião das pessoas que acreditam nisso, como é que o gato e a gata, o cachorro e assim todos os animais desse mundo cumprem os seus papéis sem que ninguém ensine. Quantas ilhas desertas e povos mais primitivos do mundo? Sempre a mulher teve o seu papel e o homem teve o dele. Os nossos próprios corpos são diferentes. Mas enfim, vamos continuar. A ideologia de gênero defende a ideia segundo o qual não existe apenas a mulher e o homem, mas existem também outros gêneros. E qualquer pessoa pode escolher um desses outros gêneros, ou mesmo algum desses, preste atenção, alguns desses, outros gêneros em simultâneo. Uma putaria sem tamanho. Exatamente à volta dos costumes de Sodoma e Gomorra.
onde vamos ter que aturar pessoas transando com animais, menino de 5 anos de idade querendo ser mulher, entre outras bizarrices, como por exemplo um cara querendo casar com seu jumento afirmando que está apaixonado. Se isso é amor, por que eu tenho medo? Acho que é por causa dessa besteirinha aqui. Se isso é amor, por que guardo segredo? Se isso é só amor. A ideologia de gênero é a mais radical rebelião contra Deus que é possível ser feita pelo ser humano. Ele não aceita que é criado homem ou mulher, e por isso diz, eu decido, esta é a minha liberdade. Contra a experiência, contra a natureza, contra a razão, contra a ciência. É a perversão final do individualismo. Rouba ao ser humano o que lhe resta da sua identidade, ou seja, o de ser homem ou mulher. Isso depois de ter perdido a fé, e a família e a nação. Isso é uma ideologia diabólica, embora toda a gente tenha uma noção intuitiva de que se trata de uma mentira. A ideologia de gênero pode capturar o senso comum e tornar-se uma ideologia dominante no nosso tempo. Em dezembro de 2012, o Papa Bento XVI referiu-se num discurso à Cúria Romana, e o uso do termo gênero pressupõe uma nova filosofia da sexualidade. De acordo com esta filosofia, o sexo já não é considerado um elemento dado pela natureza, e que o ser humano deve aceitar e estabelecer um sentido pessoal para a sua vida. Em vez disso, o sexo é considerado pela ideologia de gênero como um papel social, escolhido pelo indivíduo. Enquanto que no passado o sexo era escolhido para nós pela sociedade. A profunda falsidade desta teoria e a tentativa de uma revolução antropológica que ela contém são óbvias. As pessoas que promovem a ideologia de gênero colocam em causa a ideia segundo a qual tem uma natureza que lhe é dada pela identidade corporal, que serve como um elemento definido do ser humano. Elas negam a sua natureza e decidem que não é algo que lhe foi previamente dado, mas antes que é algo que elas próprias podem construir. Um absurdo. Eu quero ver quando é que macho vai engravidar e quando é que fêmea vai ter esperma. De acordo com a ideia bíblica da criação, a essência da criatura humana é de ter sido criada homem e mulher. A ideologia de gênero é uma moda muito negativa para a humanidade, para não dizer que é uma bosta. Embora se disfarce com bons sentimentos em nome de um alegado progresso, alegado direitos ou em um alegado humanismo. Por isso a Igreja Católica reafirma o seu sentimento em relação à dignidade e à beleza do casamento como uma expressão de aliança fiel e generosa entre uma mulher e um homem, e recusa e refuta as filosofias de gênero porque a reciprocidade entre o homem e a mulher é a expressão de beleza na natureza prendida pelo Criador. Quando essa ideologia for definitivamente implantada como regra e lei, você que está vendo esse vídeo será obrigado a comprar para seu filho roupa rosa e azul. Você vai deixar ele escolher o que ele quer vestir, do contrário você será preso. O mesmo vale para os brinquedos. Você não vai mais comprar um carrinho para seu filho brincar, você vai comprar um carrinho e uma boneca. O moleque é quem vai escolher com o que ele quer brincar. Não importa se for menino ou menina, a regra vai valer para os dois. De acordo com esse pessoal, você pai e mãe só tem uma obrigação, que é de trabalhar, dar um teto e comida a seu filho. Porque sua autoridade sobre eles, o Estado está tirando aos poucos e você não está percebendo. De vez em quando, por exemplo, na mídia podre, no SBT, que também faz parte. No programa da Eliana, ela insiste que os pais devem deixar seus filhos brincar tanto com carrinhos como com bonecas. Não importa o sexo. O mais impressionante de tudo isso, e provando que essa ideologia, além de satânica, é sem pé e nem cabeça, ela leva definitivamente o ser humano ao seu estado mais baixo. Basta analisar as pessoas que a defendem. Veja dois bons exemplos. De um lado nós temos Bolsonaro, um cara tido como um demônio pela mídia manipuladora. Ele criou seus filhos com linha curta e, segundo os defensores dessa ideologia, esse tipo de criação levaria o ser humano a ser infeliz com distúrbios psicológicos, que odiaria seus próprios pais e o mundo pela forma que foi criado. Consequentemente, teria mais chances de virar um criminoso. Isso é o que eles dizem. Preste atenção. Mas na prática, o que nós temos? Quem cria seus filhos com rédea curta, na maioria das vezes? Estou falando com rédeas curtas e não com violência. Preste atenção para depois não vir falar bosta no comentário. Geralmente consegue ter médico na família, advogado, professor, um braço direito no seu próprio trabalho. Além disso, um filho criado nesse sistema, geralmente quando não é um escroto, tem seu próprio pai ou mãe como seus maiores heróis. Um filho bem amoroso. Você vê, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro. Você vê na cara dele como ele admira o seu pai. Como ele quis seguir todos os passos do pai. Um homem que hoje é um exemplo de filho para qualquer jovem se espelhar. Agora vamos ver o outro lado da moeda. Nós temos Maria do Rosário, uma mulher que só defende quem não presta. Defende bandidos da pior espécie, como foi no caso do dia que ela mais uma vez se fez de vítima e acusou Bolsonaro de lhe agredir e estuprador, quando na verdade a provocadora e agressora, defensora de estuprador era ela mesma. Ela é um bom exemplo do que esse tipo de ideias que vai contra a doutrina do Deus vivo, que vai contra a própria natureza do homem, a ideia Illuminati de deixar o gado escravizado pelos seus próprios caprichos, que só resulta, como podemos comprovar observando a bela educação que ela deu à própria filha, que só resulta no estado mais baixo do ser humano, como a própria filha dela demonstra. Uma pessoa que não sente
sente vergonha de postar em redes sociais uma foto bêbada, drogada, anorexia, que inclusive já tentou se matar. Porque é isso mesmo que acontece. Quando a pessoa se afasta muito do natural, da moral, do respeito, dos bons costumes, você pode até não acreditar em Deus, meu amigo. Não tem problema, não tem a ver com seu caráter. Tem a ver com as escolhas que você faz. Quando você nega a sua própria natureza, quando você quer ser um cavalo do cão, que faz o que quer, o que dá na telha, como aqueles jogos que eu também jogo, geralmente mostra pra nós o anti-herói, aquele cara que chega e resolve tudo sozinho, quando na verdade é uma grande mentira. Os próprios Illuminati se uniram, são 13 famílias ali unidas, fora que eles controlam milhares de outras pessoas. Ninguém consegue vencer nada sozinho. Veja por exemplo esses lutadores de MMA. Os caras têm verdadeira adoração pelos seus mestres, pelos seus treinadores. Não existe essa de você vencer o mundo sozinho. Então quando você começa a seguir esses exemplos, que não existe nada, que você é o último ser humano da Terra, que tudo o que dá na sua mente você faz, os resultados lamentavelmente sempre são suicídio, depressão. Observe as estrelas de Hollywood, por exemplo. Pessoas famosas, ricas, poderosas. Essas para relaxar como você está fazendo agora, simplesmente assistindo esse vídeo, comendo um pãozinho de queijo da cozinha do Benny. Eles não conseguem fazer isso que você está fazendo, uma coisa tão simples. Para sentir essa mesma paz que você está sentindo agora, eles precisam de pelo menos inalar 1 quilo de cocaína. Agora me diga se isso é jeito de viver. Geralmente esse pessoal é um tipo que nem eles mesmos se suportam. Para fugir da própria contradição, eles tentam culpar pessoas tradicionais das suas próprias frustrações. A Maria do Rosário, neste caso da sua filha noiada, mais uma vez se fez de vítima e disse que é a culpa da péssima educação que ela deu à sua filha, que é a culpa dela se drogar, tentar se matar, que é dela por ser uma péssima mãe. É toda de quem postou as fotos, que até então eram publicadas pela própria filha. É isso que a nova ordem mundial faz. Inverter as coisas, ela quer fazer o ser humano descer até o mais baixo nível. Eu não quero me alongar muito nesse vídeo, até gostaria de mostrar mais alguns exemplos, mas essa semana foi muito corrida pra mim, eu tô bem cansado. Então eu vou contar pra vocês uma coisa que eu vi ainda moleque, como eu sei que muitas famílias assistem esse canal juntos e temos um público com muitos adolescentes, embora não seja a maioria. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas a refletirem nesse momento. Escute bem, principalmente os pais jovens que estão nesse canal agora. Isso é fato verídico. Aconteceu aqui na minha cidade de Caruaru, em Pernambuco. Por sinal, uma das cidades mais violentas do Nordeste, infelizmente. Mas escute bem isso. Aconteceu há uns 15 a 17 anos atrás, por aí. Uma mãe de classe média teve um filho que ela sempre sonhou ter, de um namorado. Os dois acabaram se separando, ela criou a criança sozinha, junto com a sua mãe. A família era dona de casas de aluguel espalhadas por toda a cidade. Essa mãe sempre conseguiu dar todo o conforto, tudo do bom e do melhor para seu filho. Eles moravam em uma bela casa, ela, sua mãe e seu filho. O menino foi crescendo sempre cheio de presentes e paparicado pela mãe e a avó. Para elas, esse garoto era a 8ª maravilha do mundo. Aos poucos, a vizinhança já ia percebendo que aquele garoto não seria boa coisa quando crescesse. Mimado demais, fazia o que queria, batia nos menores, xingava a mãe. Não importava que esta estivesse conversando com quem quer que fosse. Ele a puxava pelo braço e a levava para casa aos gritos. E isso ainda sendo apenas uma criança. Mesmo tendo os melhores brinquedos, de vez em quando ele chegava em casa com brinquedos que nem sua mãe nem sua avó tinham comprado para ele. Geralmente eram brinquedos baratos, tipo aqueles carrinhos de plástico que vendem na feira, carrinhos feitos de lata, de maneira artesanal. Ninguém sabia o que era, mas parecia ser inveja dos outros garotos da rua, mesmo ele tendo mais do que eles. Era uma coisa contraditória, ele tinha carrinhos eletrônicos e seus vizinhos tinham carrinho artesanal. A sua mãe e sua avó faziam que nada estavam vendo. Quando acontecia de algum vizinho irritado ir na sua porta bater e reclamar do furto, tanto a avó como a mãe diziam que seu lindo filho não tinha necessidade de roubar lixo, e que ele devia ter pegado para brincar inocentemente. De maneira arrogante, pegavam dinheiro na bolsa e pagavam mais do que o brinquedo valia. Geralmente usavam a frase, diga quanto é essa bosta que eu pago. E assim elas foram fazendo até que o garoto cresceu e se tornou um assaltante fino e temido por toda a cidade, sempre roubando e pintando o sete por todo lugar onde passava. Mas como diz aqui o ditado, um dia você belisca. E ele achou de mexer com um cara muito pior do que ele. Um cara que era envolvido com o tráfico. Ele fez mal para esse indivíduo, não sei bem o que foi. Então se passou alguns dias e esse camarada entrou na casa dele acompanhado de mais 2, para fazer aquela velha justiça com as próprias mãos. 2 indivíduos entraram na casa e ele ficou fora. Os 2 arrancaram ele de sua casa pelos braços na frente da mãe dele. Ele sabia que ia morrer naquela hora. Quando ele chegou do lado de fora, o cara perguntou, tá lembrado de mim, playboy? E aí ele baixou a cabeça já sabendo que ia morrer e disse, eu posso fazer um último pedido, velho? E o cara disse, diga qual é? E ele disse, me deixe por favor dar um beijo em minha mãe. Meio espantado com aqueles pedidos e vendo a mãe desesperada chorando, ele olhou e disse, tudo bem, vem aqui senhora e dê um beijo nele. Os 2 caras que estavam segurando nele nessa hora ficaram com os olhos cheios de lágrimas. A mãe se aproximou desesperada, chorando muito e pedindo que eles por favor soltassem seu filho. E eles tentavam até acalmar ela, dizia calma, nós só vamos conversar com ele. Ela então se aproximou para que ele pudesse beijá-la. Sua avó não estava presente porque já havia morrido há alguns anos.
o seu único filho que naquele momento estava nas mãos dos 3 elementos. Inesperadamente, o rapaz, ao invés de dar-lhe um beijo, deu-lhe uma dentada que fez sair muito sangue de seu rosto. Ela caiu no chão com a dor e perguntou: por que você fez isso, meu filho? O rapaz levantou a cabeça e disse: porque se a senhora tivesse me corrigido quando eu era criança, como a mãe dos meus vizinhos faziam com os filhos delas, eu hoje não ia ser assassinado por ser um ladrão. É um fato real que mostra claramente que o rapaz, apesar de ter todos os mimos, apesar da mãe o deixar livre, ele dá tudo o que ele queria. Na verdade, a ausência dos castigos fazia ele se sentir que sua mãe não o amava de verdade. Como diz o ditado, quem ama cuida. Ou em outras palavras, como falamos aqui no Nordeste, por causa de um grito se perde uma boiada. Que esse exemplo sirva para filhos e filhas, para os jovens pais que estão chegando agora. Que eles criem seus filhos de maneira correta e não permitam que a mídia nem o Estado digam o que eles devem fazer dentro das suas casas para educar seus filhos. Eles não têm moral e na maioria das vezes são formados de pessoas do pior tipo possível. Eu gostaria de dizer mais coisas a esse respeito, mas com certeza se eu disser, vão me colocar como criminoso, que estou fazendo apologia ao crime, entre outras coisas. E dessa forma, infelizmente, o canal seria destruído. Mas que vocês pensem por vocês mesmos e comecem não só a pesquisar, mas começar a observar pessoas perto de você. Pode começar por aí, a filha da Maria do Rosário ou o filho de Bolsonaro. Qual dos dois você queria que fosse seu filho? Pense nisso. Para resumir o meu entendimento, eu vou colocar uma música de um grande artista brasileiro. De forma simples, ele expõe exatamente o que eu penso sobre a ideologia do gênero. E acredito que muitos de vocês também. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Por favor, não deixe de compartilhar e deixar o seu like, estamos quase batendo 100 mil inscritos. E por isso é que eu peço a você humildemente que traga mais um para nossa família. Mostre o vídeo, comente sobre ele. Dessa forma você não só ajuda o canal, como está fazendo a única coisa capaz de impedir os planos dos senhores do mundo, que é despertar a população. Um abraço a todos, não deixe também de se inscrever no canal do nosso amigo Cozinha do Benny. Vamos mostrar a união dessa família e fazer o canal dele chegar aos 1000 inscritos. Ficarei muito grato de coração a todos que puderem se inscrever no canal do nosso amigo. Nós nos encontraremos de novo aqui, se assim o Criador permitir, na próxima semana nesse mesmo horário, na madrugada de sábado para domingo, exatamente às 0 horas. Que o nosso Messias acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.